São Lucas, no capítulo 21, no versículo 5 a 11, nos dá uma passagem de Jesus, que é, à primeira vista, se a gente não estiver muito atento, a tendência lógica humana é dizer que ele está prevendo a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Não é nada disso. Jesus não estava falando do templo. Jesus estava andando no pátio do templo, quando alguns fariseus chegaram perto dele e falou: Senhor, olha que coisa bonita, olha que pedras bonitas. Levou 40 anos para você construir isso aqui. O que o senhor acha disso, né? Aí Jesus vem com outra conversa. Olha, dias virão que nada ficará pedra sobre pedra. Aí ele começa a falar nos finais dos tempos. No final dos tempos, no final, né? Não é final de mundo não, final de tempo. Vocês vão ver muita tempestade, vocês vão ver tsunami, vocês vão ver nação brigando contra nação, irmão contra irmão, família. Vocês vão ver a moral despencando, vocês vão ver tudo isso. Mas não é o fim. Não é o fim. Não ficará pedra sobre pedra. O que Jesus estava falando? Ele estava falando de nós. Ele estava falando desses... Não é, toda vez que eu falo final de tempo, não estou falando final de mundo, não. Estou falando do final de um tempo. 2000 anos de evangelização em cima, foi o tempo que Deus nos deu. Deus nos deu. Deus quer que a gente conheça Ele nesses 2000 anos de evangelização. E no final, aquela tendência divina, ela vai recair sobre nós, e nada disso que a gente imagina que é bonito, que é perfeito, nada disso, até essa igreja a gente não sabe, mas não ficará pedra sobre pedra. Quer dizer, não quer dizer que essa igreja vai cair, não. O que Jesus quer dizer é o seguinte: todos os nossos conceitos, esses nossos conceitos que a gente tem hoje, que briga por eles, isso tudo vai de terra por terra. Todas essas nossas pseudos morais que vem por aí, essa nossa teologia interesseira, como disse Nossa Senhora, isso tudo vai cair. Jesus não está falando em tempo de pedra, não. Ele está falando todo esse composto desses finais do tempos. Mas as pessoas às vezes falam comigo assim: mas que prova que você tem, Raimundo, que é final dos tempos? Mas se não tem, se o céu não te está dando prova, se a moral não te está dando prova, se o sistema financeiro do mundo inteiro, se as nossas famílias não estão dando prova, então não sei que prova você vai esperar. Mas a igreja nesse caminhar, né, do ano que Jesus nasceu até hoje, nós veremos que teve situações conflitantes na igreja. Teve situações conflitantes. Mas hoje, tudo que se fala em minutos, o mundo inteiro está sabendo. Então, a maior destruição que nós temos desses valores, a maior destruição que nós temos dessas cabeças pensantes, é justamente a comunicação. A gente vê hoje a internet, com que facilidade. A internet hoje, ontem me falaram assim, foi até meu filho que falou assim: papai, se acabar a internet é um apocalipse, porque nada funciona hoje sem a internet. Tudo, cartão de crédito, banco, a eletricidade, tudo isso está ligado intimamente à internet. Já pensou se isso cai? Essas pedras que Jesus está falando, são essas pedras que nós montamos hoje na nossa inteligência racional. Mas fica assim aquele alerta, né? Que ele próprio disse, falou comigo assim: papai, se nós fosse seguir a igreja, nós estaríamos botando fogo nas pessoas hoje até na... Tudo bem, mas doutrina é uma coisa muito interessante. A doutrina acompanha a racionalidade divina. Quando a gente fala, isso não pode, não pode. A nossa consciência que está ditando aquilo, isso vai por terra. Quando a gente vê algo que gritando na nossa consciência que aquilo está errado, e toda aquela moral
social está dizendo que aquilo está certo, isso vai por terra. São os nossos templos que a gente faz na vida da gente, é esse que Deus vai destruir. Ele vai acabar, Ele vai nivelar tudo isso aqui. A gente não consegue pensar mal daquilo que é bem. Nós não conseguimos pensar bem que aquilo que é mal. Então, fica esse meu recado de hoje, né? Aquilo que Deus está nos falando, que vai destruir, não vai ficar pedra sobre pedra. Essa pseudo-moral que a gente vê por aí afora, isso aí não está certo. Isso aí não está certo. Coisas que a gente tem como bom, né, mas que a nossa consciência está ditando que é mal, não está certo. Esses templos serão destruídos. É isso que Jesus está falando. Ele não quer jogar o Vaticano no chão, ele não quer jogar a Igreja de Luz no chão, não quer jogar nada no chão. O que ele quer dizer é assim, essas pseudos morais que vocês realizam durante 2000 anos de evangelização, essas vão cair. Não vai ficar pedra sobre pedra. Então, nada de pensar que Jesus estava prevendo a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Não, Jesus não estava falando disso. Você acha que um Deus vindo do céu à terra vai preocupar com um simples templo em Jerusalém? Não vai. Ele vai preocupar com os templos que nós fazemos, que nós montamos, que nós construímos. Essas pseudos morais que nós construímos. Isso vai ficar pedra sobre pedra. Então, e ele fala que é na vinda dele. Ele fala que naquele momento que ele chegar, ele vai dizer para nós assim, agora vocês vão me conhecer. Porque quando eu vim a primeira vez, eu quis conhecer vocês. Vocês fizeram para mim o que quiseram. Crucificaram, fizeram tudo. Agora não. Agora eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês vejam a minha realeza, o meu poder. Quero que vocês vejam a minha moral. Então é isso. A gente vê tanta coisa espalhada para aí afora, mas eu fico preocupado, e as pessoas também às vezes me falam, Raimundo, por que Deus permite isso? Porque não vai ficar pedra sobre pedra. No final, a última palavra é de Deus, tá bom? Então, é um recadinho muito simples, mas que vocês têm que ficar de olho nisso, porque senão a gente vê a casa da nossa pseudo-moralidade cair, não é brincadeira não. É muito difícil para nós. A gente vê aquilo que nós lutamos a vida inteira cair, a gente vê aquilo que nós criamos em volta de nós cair, desmoronar. Esses templos marcados pelo falso socialismo vai cair, tá bom? Então, fica o meu recado de hoje.